Eu sou Valdez Amorim e este é o canal Autoanálise BR, o seu canal referência para as notícias automobilísticas mais atuais e relevantes. E o assunto de hoje é a polêmica da matriz energética. Qual é mais vantajoso? Um espaço com placas de painel solar ou uma plantação de cana? Qual rende mais? Para debatermos o assunto, está aqui hoje o engenheiro André Dantas, o empresário Christian Matos e o jornalista Homero Gotardello. Vamos começar com o André. Bom, boa noite a todos. Boa noite. A gente vai começar a discussão do seguinte ponto de vista. Muitos falam que o Brasil tem uma vocação para os biocombustíveis, em especial o etanol. Né? Mas será que isso é uma realidade para o futuro? Porque nós estamos vendo o mundo caminhando em direção aos carros elétricos. Né? Então a nossa análise hoje foca uma realidade técnica que é pouco falada. Então nós partimos da seguinte comparação. Imaginem duas áreas idênticas, uma cheia de painéis solares e a outra com uma plantação de cana. Qual a que rende mais? Qual a que dá menos trabalho? Qual a que tem o menor custo por quilowatt-hora gerado? Então nós partimos dessa questão. André, deixa eu só ver se eu entendi para que as pessoas que nos acompanham também possam se situar. O que você vai explicar para a gente é se para o futuro Isto é interessante a manutenção da nossa realidade atual, ou seja, que é uma produção de álcool combustível a partir da cultura da cana, né? A partir da sim, indústria sucroalcooleira, ou se, ou se a substituição da cana por painéis fotovoltaicos lá no final do processo, se isso geraria uma energia mais limpa, mais barata e mais útil também para o setor automotivo do que nós temos hoje. É isso, é né? isso. E Então, principalmente eficiente, né? Uma energia Sim, que chegasse aos veículos automotores de maneira mais eficiente, né? sim. maravilha, te devolvo a palavra. Beleza. É exatamente isso, qual a nossa questão, porque existem características técnicas que elas podem impor uma nova solução e ninguém está discutindo isso no momento. Né? André, você consegue explicar para a gente assim, na verdade, o que acontece? A solução, para mim, do meu ponto de vista, do carro elétrico, é fantástico. Mas, assim, para mim, tem hora que parece ser uma certa utopia. Você não acha que é uma utopia isso? Olha, essa questão da utopia é uma questão que ela vai acabar se impondo. Se você parar para pensar bem a questão de 40 anos atrás, você falar em carro a álcool era uma utopia. Né? A questão é como a sociedade ela enfrenta os seus problemas. Né? Muita coisa que você diria que é uma utopia, quando você vai ver, a coisa se realizou. Se eu falasse para você de um smartphone hoje, do poder que tem um smartphone hoje que cabe no teu bolso, falasse isso há 15 anos atrás, você iria rir da minha cara. Né? Então é a tal coisa. Essas coisas elas se impõem ao longo do tempo conforme uma solução ela se mostra extremamente viável. E E é essa é a questão. viável, André? É viável a Já é viável. substituição desta matriz energética da monocultura da cana para uma espécie de monocultura da energia solar? Como que É. isso é viável como? É isso que nós vamos ver agora. Porque qual que é o parâmetro que levou a essa nossa discussão? É o seguinte, um painel solar tem um rendimento energético da ordem de 15 a 20%, mais ou menos falando em números redondos, 15 a 20%. Já a cana de açúcar, ela tem um rendimento absurdo, porque ela rende apenas de 2 a 4% da mesma energia solar incidente. Né? Então o rendimento energético é muito baixo em relação ao painel solar. Né?
E depois tem o seguinte, a energia elétrica do painel solar, eu posso convertê-la diretamente numa energia alternada e injeto no grid que alimenta, na rede elétrica que alimenta o país inteiro. E você pode captar essa energia do outro lado do país com baixo custo, com alta eficiência, né? Energia elétrica, você tem uma penetração muito grande para você ter uma fonte de energia elétrica para poder reabastecer um veículo elétrico. Enquanto que o etanol, você é obrigado a ter que ir até um posto de combustível e reabastecer. O álcool... André, só para ver se eu estou entendendo, porque isso realmente não é uma coisa muito simples, não. O que você está dizendo para mim, me corrija se eu estiver entendendo errado, é que o sol está brilhando aí há bilhões de anos e coisa e tal. Isto. Eu planto a cana. A cana recebe a luz do sol, o alimento da planta é a luz solar, ela vai fazer a fotossíntese, coisa e tal, parará, pororô. Depois que eu colher essa cana, que eu processar essa cana... Você está gastando energia nisso. Né? E eu vou gastando energia para fazer tudo isso. E gastando dinheiro, né? Isto. Com todo o processamento. Chega lá no fim, na hora que eu juntei esse tanto de cana, eu obtive, entre outras coisas, álcool combustível. Isso. Esse álcool combustível eu ponho no tanque do carro e o motor do automóvel converte a energia química do álcool combustível em energia mecânica, que é o que vai fazer o carro andar. Perfeito. Um minuto, Homero. Você esqueceu de colocar nessa conta aí que precisou ainda transportar esse álcool, transformar a cana em álcool, transportar o álcool até o posto em caminhões, para depois entrar no veículo. Sim, é um processo longo, demorado, porque você precisa de uma safra para obter. Agora, só para ver se eu estou entendendo direito. Já o carro elétrico, ao invés de eu colocar o combustível nele, né, eu recarrego as baterias, certo? E a energia também, e a energia elétrica que está guardada nessas baterias, será convertida em energia mecânica para fazer o carro andar do mesmo jeito que o outro. Isso. Sem perdas. O que você está me dizendo é que se eu arrancar um pé de cana, obviamente, muito, né? Se eu arrancar 1 hectare de pé de cana e colocar nesse mesmo lugar, encher ele de painéis fotovoltaicos, lá no final do processo, eu vou ter, o que você acabou de dizer, pelo que eu entendi, é que eu vou ter mais energia pelo mesmo espaço cultivado, é isso? Exatamente isso. Eu vou ter de 4 a 10 vezes a energia que eu teria com álcool. Né? E o detalhe é que é o seguinte, é aquela história. Em primeiro lugar, a energia em cana de 2 a 4% não é em etanol, mas em biomassa. Né? Os trabalhos que eu tenho, vou deixar os links aqui na descrição para quem quiser consultar, ele é em biomassa. Então o que acontece? A cana não gera energia apenas no etanol. Por exemplo, você pega o bagaço da cana, depois de seco você joga numa fornalha, ela fornece calor para você gerar energia elétrica. Também é energia. E aquilo está dentro da conta dos 2 a 4%. Né? Então você percebe que o que você transformou de energia do sol em etanol combustível, ele é uma conversão muito pequena. Olha, eu estou tendo a impressão, não sei se o Christian está tendo essa impressão também, eu gostaria até que ele falasse, eu estou tendo a impressão de que esse negócio da eletromobilidade, que é essa virada, né, da matriz dos combustíveis fósseis para a eletricidade na mobilidade humana, eu estou tendo a impressão de que isso a gente já começou a aprender lá atrás, quando a gente aprendia aquela primeira lei de Lavoisier nas aulas de ciências, que na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Isso. Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa, André. Será que a gente não teria um gargalo aí com relação à distribuição do que é produzido?
Aí que tá, o detalhe é que é o seguinte, você tem uma necessidade relativamente pequena para distribuir, porque basta você chegar e jogar isso daqui no sistema integrado energético brasileiro, Na rede que já existe, André? na rede que já existe. Existem balançamentos de carga e tudo mais, mas não é perto do que é a logística de você ter que produzir a cana numa usina e depois dessa usina você distribuir para os postos, é uma briga muito grande. Né? Para a energia elétrica é muito simples você gerar energia. Né? O que você talvez tenha que construir é um linhão de transmissão. Se você estiver num ponto muito afastado, como é o caso de Itaipu, Itaipu está muito afastado, então você tem um linhão de transmissão. Aí ele chega, por exemplo, aqui em São Paulo, né, na região de São Paulo, aí ele entra numa subestação e de lá você joga energia em várias linhas de distribuição. E aí você vai baixando progressivamente a tensão até que vira os 110, 220 que você tem na tomada. Ô, André, a nossa estrutura de distribuição da rede, né, essa aí que já foi privatizada, hein? Tem esse detalhe, hein? Acabou de ser privatizada aí, ninguém falou nada. Pareceu que foi um grande negócio. Essa rede que nós temos, ela suporta, porque uma das coisas que eu me pergunto sempre é o seguinte, essa energia elétrica, se todos os automóveis que circulam, claro que esse é um processo lento e gradual, né? Mas uma hora todos os automóveis movidos a combustível fóssil Certo. ou combustível vegetal, né, que é o caso do álcool, né, do etanol, é que tudo isso vai passar a ser movido por eletricidade. Essa eletricidade vai vir da onde? Por onde vai correr tanta eletricidade a mais? Assim, aí entram alguns. Existe uma série de discussões em cima disso. Tá? E aí o sistema eólico e o sistema solar têm ajudado, que é uma coisa que os alemães têm discutido muito. Porque é o seguinte, hoje em dia, a nossa filosofia, por exemplo, a gente fala, não, mas nós temos muita da nossa geração é hidrelétrica. Isso tem um calcanhar de Aquiles. Porque é o seguinte, as nossas cargas consumidoras de energia, elas são distribuídas por toda a rede. Mas as nossas fontes de energia são extremamente concentradas. Por exemplo, Itaipu. Né? Aí o que acontece? Nós temos um problema, porque é como se fosse uma pia com um ralo. Toda a energia tem que. Só que ao contrário, né? Ela vem do ralo para o resto. Então, aquele ponto onde você está chegando com a energia você está chegando com a energia vinda de Itaipu, aí esse ponto é um ponto de sobrecarga. Tá certo? Né? Qual que é a discussão que existe hoje na Alemanha? Fala, se a gente continuar com cargas com fornecimento de energia concentrado, nós vamos ter que estar sempre robustecendo todo o sistema elétrico para evitar os gargalos. Certo? Agora, o que os alemães estão discutindo? Eles falaram que não. Se você começar a ter pequenas centrais de geração de energia para consumo local, pequenos painéis fotovoltaicos no telhado das casas, pequenas turbinas eólicas no topo dos prédios, coisas desse tipo, o que acontece? Você gera no mesmo local do consumo, então você reduz o pico de energia que você tem dos grandes centros para as cargas consumidoras. E imagino que a perda que também é inerente às distâncias do transporte, né? Isso. Né? Mesmo que a eficiência de um painel solar doméstico não se equipare a de uma grande central de energia, que ele tenha muitas perdas, mas ainda assim você vai estar convertendo uma energia que na situação normal só serviria para aquecer mais a casa, deixar a casa mais quente e você gastar mais energia ligando o ar-condicionado. André, eu lembrei agora de uma outra coisa, né? Um outro detalhe que vai contra o etanol.
A gente tem que lembrar, isso eu me lembro desde a época de escola, uma coisa chamada rotação de cultura. Você não vai poder plantar cana o resto da vida. Sim. De tempos em tempos você tem que parar de plantar cana. E aí, você faz o quê? Você não produz etanol? Né? Pois é. É um detalhe também. E você tem um outro problema em cima disso, que é um problema geral da agricultura, que é a lei de Lavoisier, que o nosso amigo Homero mencionou aqui. Se você está produzindo, não importa se é álcool combustível ou se é soja para exportação. Você está pegando uma matéria, você está plantando sobre o solo um material, vai gerar uma planta, essa planta vai crescer, vai gerar a soja ou a cana ou o que for, e depois o subproduto dela você vai levar ela embora. Só que o detalhe é o seguinte, não é 100% do carbono que está ali que você absorveu da atmosfera, você absorveu também do solo, não só carbono, mas outros nutrientes. É por isso que você precisa, inclusive, usar adubo. Né? E seria uma boa utilizar esse espaço ocioso, esse espaço que tão desgastado pela cana, por exemplo, para colocar painéis solares, André? Olha, existe uma possibilidade até mais interessante do que essa, que eu já andei vendo algumas pesquisas nesse sentido. Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Nós temos muitas áreas, se você pegar o Google, a visão de satélite do Google, e você for em Rondônia, você vai ver que tem áreas imensas desocupadas. Por quê? Porque o solo amazônico é muito pobre. Então o que acontece? O pessoal desmata, põe um gado ali, aquele terreno rende 4, 5 anos de pastagem para o gado. Depois ele se desgasta. E o que faz o dono dos boi? Desmata mais à frente e cria mais pasto lá na frente e aquela área degradada fica abandonada. O que você pode fazer? Você pode ir instalar painéis solares com um suporte com 2 metros ou um pouco mais de altura. Esses painéis solares eles fazem uma sombra sobre o solo, sendo que o sol, a radiação do sol sobre o solo amazônico é um dos principais fatores de degradação de terreno lá. Você protegeu do sol como se fosse uma planta e você pode replantar a floresta. Um painel solar ele tem uma vida útil por volta de 25 anos, mais ou menos. Pô, em 25 anos é tempo mais do que suficiente para você plantar ali as árvores da floresta e elas começarem a atingir um tamanho que elas podem se cuidar sozinhas. Aí o painel está desgastado, arranca fora aquilo, vai para outra área que esteja degradada e refaz o processo. Olha, eu custo a acreditar que isso que você está falando ainda tem o benefício do reflorestamento. Ainda tem o benefício do reflorestamento. Bom, então eu vou te dar um dado, é porque o Brasil tem um sujeito que ele foi governador da Bahia. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas no próximo eu prometo me lembrar. E ele fala uma coisa... Rapidamente, só para alertar vocês. Vamos aproveitar esses 5 minutos agora para as considerações finais, porque ainda temos a novidade do troféu Bola de Engate. Ok. Beleza. Só lembrando, esse nobre político, depois eu prometo lembrar o nome dele, ele falava uma coisa: pense num absurdo. Pensou? Na Bahia tem precedente. Eu adaptei essa frase para o Brasil como um todo. Veja bem, no ano passado, a indústria sucroalcooleira, ela lucrou, não é que ela faturou, não. Ela lucrou, que é o dinheiro que vai para o bolso, 95 bilhões de reais. 95 bilhões. Sabe quanto que a Copersucar investiu no biênio 2020-2021 nas suas culturas? Sabe quanto que ela investiu? 100 milhões. 100 milhões. Ela investiu 900 vezes menos do que o setor faturou. Então eu entendo. Basta ver um número simples, né? Para a gente entender
por que que não existe um interesse empresarial? O Christian é empresário, de nós aqui é o único rico, inclusive, por causa disso. Porque não existe um interesse empresarial. Então, na minha opinião, como que isso, qual a motivação que tinha que haver por trás disso? É a mesma que está acontecendo na Europa agora, regulatória, que é o estímulo da imposição, que é infalível. Uhum. Sim, concordo. Concordo. O que eu acho que é o seguinte, dependendo do que acontece, porque painel solar, o turbina eólica, você monta ela em qualquer lugar. Enquanto que você montar uma plantação de cana e ter uma usina de processamento, olha o investimento que você tem que ter e o custo operacional disso. Né? Sim. Né? Então o que acontece? Existe, eu acredito que vai surgir gente que vai falar, opa, aqui tem dinheiro. Ainda mais se a energia gerada tiver um rendimento, porque o problema é o seguinte, você, por exemplo, o álcool rende muito pouco para você na produção da cana, em termos de energia solar. Depois você tem todo o gasto para processar esse álcool e levar ele até o ponto consumidor. Aí você joga para o carro e o carro com motor a combustão tem um rendimento térmico muito baixo. Né? Na média da ordem uns 15%, se muito 20%. Né? Agora, você tem uma geração de energia com painel solar que ela é de 4 a 10 vezes mais eficiente do que a cana. Você transmite quase sem perdas pelo sistema elétrico nacional. Bota num carro elétrico, o carro elétrico tem um rendimento da ordem de uns 80%, na pior dos casos. Pô, você anda muito barato com um carro elétrico. Eu concordo em gênero, número e grau. Acho que é uma questão que, principalmente as pessoas mais jovens que se ligam nisso aí, tem que ficar atento a isso, entender de carro, entender de mobilidade. Sim. Não é simplesmente saber marca de carro e modelo de carro e potência de motor, não. É entender da coisa como um todo. E vou acrescentar um dado naquilo que eu já tinha falado, porque a gente nota que a coisa só funciona aqui na base predatória. Quando Sim. você tem... Porque a iniciativa privada brasileira, ela é uma maravilha. Eu só não sei onde é que ela estava quando foi construir Itaipu. O que ela fez quando construiu Itaipu? Nada. Quando fez a ponte Rio-Niterói? Nada. Quando fez a duplicação da Fernão Dias, não, da estrada que liga que liga o Rio de Janeiro a São Paulo, a Via Dutra. Não fez nada. É o Estado que faz. Agora em Belo Monte, em Carajás, lá no Pará, gente, Tucuruí. A iniciativa privada não dá as caras nessas horas. E um detalhe muito importante, o governo brasileiro compra do setor sucroalcooleiro mais de 30 bilhões de litros de álcool anualmente para poder, entre outras coisas, misturar na gasolina. Bom, então, quem está com uma teta dessa na boca, meu amigo, não quer saber de plantar painel fotovoltaico, porque, na verdade, o que você está contando, né, André, é que você, na verdade, você tiraria um pé de cana e plantaria um painel fotovoltaico no meio do lugar, né? Isso, na verdade, o que nós temos um problema pela frente, esse é um problema sério, é que é o seguinte, energia sempre foi o cobertor curto em toda a história da humanidade. Sim. Quando o petróleo fez sucesso, que era uma puta de uma fonte de energia para coisa e fez um sucesso danado, o que aconteceu? Nós tivemos uma corrida tecnológica que absorveu esse excedente de energia. Nunca sobrou energia na história da humanidade. Então o que vai acontecer? Por mais que o pessoal do sucroalcooleiro fale, não, vou manter meu privilégio, o Brasil mais cedo ou mais tarde vai precisar de alguma solução. Porque uma hora a teta seca, né? Uma hora a teta seca. Então, porque o detalhe é o seguinte, você não vai poder plantar a cana-de-açúcar o território brasileiro inteiro. Né? Uma hora você vai ter que parar de plantar cana. Ou até ter o custo operacional. Se for fazer pinga, né, André?
Se fosse para fazer pinga, tudo bem, né? Mas. A minha. Pessoal, Oi, vamos lá, Valdez. tá muito bom. Esse é um assunto que renderá vários programas, mas é hora do Bola de Engate, que é um troféu que nós aqui do programa damos para aqueles vídeos que circulam pela internet com situações cômicas, bizarras e paradoxais, muitas vezes mostrando a falta de simplesmente bom senso. É um espaço de diversão, mas também de reflexão do nosso espectador. Então vamos ao vídeo e rola, aperta o play aí, operador. Christian, me desculpa, faça sua consideração, por favor. Nada, não, eu só ia colocar o seguinte: eu acho que, de certa forma, um alento é que a nova geração, essa nova geração que está vindo aí, ela é extremamente mais consciente no consumo do que nós, né? Isso em tudo. Eu vou te dar um dado, assim, isso dito por um grande amigo meu, a coisa de 6 anos atrás. O cara era diretor de shopping center. Ele falou, cara, o meu negócio ele vai diminuir drasticamente nos próximos tempos. Eu falei, por quê, cara? Por conta da internet, as pessoas compram os produtos online? Ele falou assim, não. Hábito de consumo. A nossa geração entra no shopping e sai lotada de bolsa. A nova geração, o cara ele só entra ele entra no shopping, ele só compra o que ele foi proposto a comprar. Ele tem um consumo totalmente consciente. E eu vejo isso pela minha filha. Filha, você quer isso? Você quer aquilo? Não, 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 não. Ela vai no shopping, ela só volta com aquilo que ela estava prevista a comprar. E isso, numa forma geral, eu vejo isso na nova geração. O consumo acho que vai ser dessa forma também. Realmente precisávamos de... Não poderia ter te cortado, realmente desculpa, porque é esperançoso ouvir algo desse tipo, entendeu? Não, e eu me deu esperança também de conhecer as amigas da filha do Christian, né? Porque a gente gosta de mulher mais econômica, né? Mais segura, né? Sempre interessante. E, bom, o programa de hoje é isso. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Se você gostou, nos inscreva. Se você não gostou, também nos inscreva. Se quiser dar dislike, também dê, porque para nós é muito interessante também. Nos ajude na relevância desse canal. Nos despedimos e esperamos em você para o próximo programa. Até lá. Até a próxima. Tá, tchau, tchau. Até a próxima.